I study English because I know no I know no I think um um Ai, meu Deus, eu não consigo falar inglês! Calma, minha gente, muita calma nessa hora. Eu sei que muitas pessoas que estão estudando inglês têm essa dificuldade na hora de falar, ou seja, dificuldade no speaking. Mas eu, Teacher Ellie, professora de inglês, estou aqui para te ajudar e vou dar dicas de como você pode melhorar o seu speaking, ou seja, como você pode falar melhor em inglês totalmente de graça, sem gastar absolutamente nada. E tudo que eu vou falar para vocês, tudo que eu vou compartilhar hoje com vocês, eu mesma fiz. Mas antes eu quero puxar um pouco a orelhinha de vocês, sabe? Tipo, puxar um pouco a orelha de vocês. Eu quero que vocês me digam, sejam honestos, se vocês se encaixam nisso que eu vou falar agora, tá? Vamos entender quantas horas nós temos um dia. Digamos que você durma em uma média de 8 horas. Claro que algumas pessoas dormem 7, outras 6, outras 9, mas vamos pegar uma média de 8 horas por dia que você durma, tá? Então, 16 horas você fica acordado. Se você multiplicar essas 16 horas por 7, né, 16 vezes 7, 7 dias uma semana, vai dar 112 horas. Digamos que você vá para um curso de inglês ou tenha um professor particular ou de repente estude em casa 2 horas por semana, que é a média mais ou menos que a galera estuda por semana, tá? 2 horas por semana. Então você vai ter 110 horas que você vai falar português, vai ouvir português, vai pensar em português e apenas 2 horinhas por semana que você vai ter contato realmente com o inglês. To be or not to be? Se a gente for fazer um cálculo disso por mês, seriam 110 horas por semana, vezes 4 semanas, vão dar 440 horas que você tem contato com o português e apenas 8 horas por mês de contato com o inglês. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Você precisa praticar mais. Não tem jeito, não adianta você falar que não está progredindo se você não está fazendo nada a mais para melhorar isso. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma sacudida, você tem que sair dessa rotina, você tem que sair dessa zona de conforto que não está te levando a lugar nenhum. Então, se você der uma sacudida, sair da zona de conforto, o que você vai fazer? Vai dar uma chacoalhada e, obviamente, se você seguir esses passos que eu vou falar agora e se você quiser adotar outros também, que você já tenha visto em outros vídeos ou que algum professor tenha te dado como dica, isso com certeza tudo isso vai fazer com que você saia da sua zona de conforto e automaticamente você vai começar a evoluir. Falei pra caramba, né? Eu sei que eu falei pra caramba, mas vamos para a primeira dica e é a seguinte: você vai pegar perguntas, você vai fazer perguntas, vai escrever perguntas. É muito simples, tá? Vai escrever perguntas sobre você, coisas que você gosta de fazer, o que você fez ontem, em inglês e vai escrever no papel. Eu sugiro de 3 a 5 perguntas. Caso você não faça a menor ideia que tipo de pergunta você pode fazer, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo mais ou menos umas 10 a 15 perguntas para vocês poderem escolher. Então são 3 a 5 perguntas naquele dia. Então você vai anotar numa folha de papel essas 3 ou 4 perguntas e aí ao invés de você escrever a sua resposta, você não vai escrever sua resposta. Você vai simplesmente responder de maneira espontânea, sem pensar muito, vai responder. Só que, um detalhe muito importante, você vai gravar a sua resposta no seu celular. Isso mesmo, você vai gravar, isso é muito importante. Depois você vai ouvir o que você respondeu e aí sim você pode
anotar tudo que você falou. Você vai anotar tudo que você respondeu bonitinho. Se tiver algum erro que você consiga perceber ali, você vai corrigir. Tipo, se é uma pergunta no passado e você não colocou um verbo no passado, então você vai começar a perceber se você errou alguma coisa ou não, e aí você pode melhorar e corrigir aquilo que você respondeu. Por isso que não pode ser muitas perguntas, tá, gente? Até mesmo porque você tem que ser realista. Você não fazia nada disso, então você vai começar a fazer. Se você de repente der uma overdose de informação pro seu cérebro, ele vai entender que aquilo ali é uma coisa ruim e vai rejeitar. Então tem que ser aos poucos, tem que ser uma coisa bem realista e realmente aos poucos, tá bom? No dia seguinte, o que você vai fazer com essas perguntas? As mesmas perguntas, você vai responder de novo. Assim você vai poder comparar se teve alguma melhora ou não. Você pode fazer isso mais que 2 dias, você pode fazer isso 3 dias, 4 dias, quantos dias você sentir vontade e necessidade. Se você achou que não ficou muito bom ainda, você pode repetir as mesmas perguntas por vários dias, até você sentir que você está bem, está preparado e pode daí partir para outras perguntas. A próxima dica é você estudar com um episódio de uma série que você goste muito e que você já tenha assistido, um episódio que você já tenha assistido e que você saiba exatamente o que está acontecendo. O que você vai fazer? Você vai assistir esse episódio, vai começar a assistir ele de novo com legenda em inglês. Então eu sugiro que vocês usem a Netflix, porque daí uma série original da Netflix vai te facilitar a vida, porque tem legenda em inglês também, mas tem que ser uma série original da Netflix, ok? Então escolhe um episódio que você já tenha assistido, de uma série que você goste muito, você vai começar a assistir e aí você vai escolher de início uma ceninha que tenha te chamado a atenção, uma cena curta, de 20, 30 segundos no máximo. E o que você vai fazer? Você vai começar a repetir o que os atores... Oh my God. Você vai começar a repetir o que os atores estão dizendo, exatamente o que eles estão dizendo. Então você pode anotar no seu caderno, é importante que você tenha um caderninho de estudo só para essas dicas que eu tô te dando agora. Então você vai anotar o que os atores estão dizendo, lembra que tem que ser uma cena bem curtinha. E com certeza você vai acabar aprendendo phrasal verbs, expressions, algum conteúdo gramatical novo que você de repente ainda não viu, então isso vai ser muito interessante. Você pode pesquisar na internet o significado dessas coisas, então você vai anotar no seu caderno o que elas significam e tudo mais, e você vai ouvir os atores e vai repetir. Vai ouvir os atores e vai repetir. E assim você vai fazer por um tempinho, né, naquele dia. Não precisa ficar ali 1, 2 horas, não, é um tempo realmente, tá? E o que você pode fazer? Você pode gravar no seu celular os atores falando aquela cena. Então no dia seguinte você vai ficar ouvindo aquilo dali e sempre que você puder você vai repetir também. E aí no dia seguinte você vai continuar assistindo aquele mesmo episódio e vai escolher uma outra ceninha para fazer a mesma coisa. E no outro dia também, no outro dia também, no outro dia também, até você terminar esse episódio. Claro, você não precisa fazer cada cena do episódio, de repente escolhe aí umas 7 ou 10 cenas desse episódio, ok? Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, explicando com mais detalhes como que você pode fazer isso. Eu vou deixar esse vídeo aqui e o link na descrição também. E a próxima dica é, depois que você terminar todas essas atividades com esse episódio, você vai daí contar a história, tudo o que aconteceu nesse episódio, com muitos detalhes ou mais ou menos, como você conseguir. Então você vai daí contar essa história, você não vai escrever. Então pega aí o seu bichinho de pelúcia e começa a contar a história pra ele. Então, aconteceu isso, a série é tal, o episódio é tal, e foi super interessante. Eu gostei quando o ator disse isso e aquilo. Tá, então você vai realmente contar essa história para um personagem, né, imaginário, ou para um bichinho de pelúcia, ou para alguém que esteja estudando inglês também. Aí você pode sugerir esse tipo de atividade com a pessoa, que é muito interessante também. E muito importante, você tem que
gravar quando você estiver falando tudo isso. Não importa se você vai errar ou não, se você gosta da sua voz ou não, grave, grave, grave. E aí depois o que você vai fazer? Você vai ouvir tudo aquilo que você disse e vai anotar tudo que foi dito. Isso é muito importante, porque daí você vai tirar um momento para refletir sobre as coisas que você falou. Se você cometeu um errinho aqui, se você gostaria de ter usado uma outra palavra, daí você pode pesquisar essa palavra na internet, caso você não tenha lembrado na hora. Então essa é uma atividade muito legal e eu também já fiz muitas vezes, inclusive já fiz esse tipo de atividade com vários alunos meus. E a última dica, mas que realmente ajuda, é a dica de louco, tá, gente? Coisa de, gente doida. Então o que você pode fazer é falar sozinho. Se você não tem com quem conversar, você pode falar sozinho. Então quando você acordar, você começa a fazer as suas atividades, aí o que você faz? Você vai começar a descrever aquilo que você está fazendo no momento. Se você não sabe falar aquilo em inglês, então é o momento de você pegar aquele seu caderno de estudo, anotar aquilo para depois, mais tarde, você pesquisar e ver como que você diria isso, tá? E aí depois disso, você pode começar a falar as coisas que você tem que fazer naquele dia. Hoje eu tenho um teste de matemática, eu tenho uma reunião às 3 horas da tarde com o meu chefe. Vai começar a falar rapidamente, isso tudo bem rapidinho, assim que você acorda. E aí depois, antes de dormir, você pode daí também falar sozinho, que é uma coisa muito interessante, porque você vai começar a organizar as ideias no seu cérebro. Então você vai começar a falar as coisas que você fez naquele dia. Então você vai começar a praticar o Simple Past. E se você sentir dificuldade ou não lembrar de algum verbo no passado, você já pode anotar aquilo para depois você pesquisar e aí você começar a usar essas palavras que faltaram na hora que você queria usá-las. Então façam isso, que eu tenho certeza que vocês vão ter resultados muito bons e positivos. E se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar a sua curtida, o seu like, que isso é muito importante para esse vídeo, consequentemente para o canal da Teacher Ellie também. E dessa maneira você também está me estimulando a fazer mais vídeos com dicas para melhorar o listening, dicas para isso, dicas para aquilo, que com certeza eu vou acabar fazendo mais para o canal também. Um beijo em todos vocês and see ya! Bye!